Bom dia. Bom dia a todos. 잠깐 기도하고 시작하겠습니다. Bom dia, vamos orar e vamos iniciar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘 아침 또 저희에게 하나님 말씀 배울 수 있는 귀한 시간 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido o tempo precioso para aprendermos a sua palavra. 이 시간도 하나님께서 함께해 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa estar junto conosco nesse momento. 참으로 하나님께서 살아계신 것을 알게 해 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos ensinar que o Senhor Deus é vivo. 지금도 이 세상을 다스리고 계심을 알게 해 주시옵소서. E que o Senhor possa nos fazer saber que o Senhor está controlando este mundo no momento. 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 알고 계심을 또한 우리가 알게 해 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos fazer saber que o Senhor conhece a cada um de nós. 하나님께서 이 시간 이 성경이 또 사실인 것을 가르쳐 주시옵소서. E que nesse tempo agora o Senhor Deus possa nos ensinar que a sua Bíblia é verdadeira. 여기 고개 숙여 기도하는 모든 사람에게 하나님의 사랑과 은혜를 나타내 보여 주시옵소서. Que o Senhor Deus manifeste o seu amor e a sua graça para todas as pessoas que estão aqui presentes. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. 네, 오늘 주일 아침에 이렇게 함께 해주신 여러분들 감사합니다. Então, agradeço para todos que estão presentes aqui hoje no domingo. 이 시간이 결코 헛된 시간이 되지 않기를 바랍니다. Então, eu espero que esse tempo de hoje não seja em vão. 하나님께서 여기 참석하신 모든 분들에게 은혜 베풀어 주시기를 원합니다. Então, eu desejo que o Senhor Deus possa permitir a sua graça para todas as pessoas que estão aqui presentes. 히브리우스 이렇게 화면을 잠깐 보겠습니다. Então, vamos olhar aqui na imagem. 히브리우스 capítulo 11, versículo 6 e 7. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. 어제 오후에 우리가 노아 홍수 사건에 대해서 배웠습니다. Então, ontem pela tarde nós aprendemos sobre o dilúvio no tempo de Noé. 이 세상이 홍수로 한번 멸망했던 적이 있다는 그 사실이었습니다. Então nós aprendemos ontem sobre a verdade que foi a arca de Noé, que é o dilúvio que houve na terra. 그 노아 방주 그 배가 지금도 산 꼭대기에 남아 있다는 걸 확인했습니다. Então até hoje nós podemos conferir que a arca está presente e ela está, como posso dizer, os restos da arca ainda estão presentes nas montanhas. 온 세상에 죄가 가득했을 때 하나님이 온 세상을 심판하셨어요. Então quando o mundo todo estava cheio do mal, o Senhor Deus ele julgou todo o mundo. 온 세상을 심판하셨다는 것은 하나님이 얼마나 두려운 분인지 우리가 알 수 있습니다. O Senhor Deus ter julgado todo o mundo, mais uma vez nós podemos perceber como o Senhor Deus é um ser medonho. 그런데 하나님은 우리를 심판하시고 죽이시는 게 목적이 아니에요. Mas o principal do Senhor Deus não é nos julgar e nos matar. 하나님은 심판하시지만 구원받을 수 있는 기회를 또 방법을 반드시 주셨습니다. Então o Senhor Deus ele nos julga, mas o Senhor Deus também nos permitiu a chance de nós podermos receber a salvação, de nós podermos ser salvos. 온 세상을 심판하실 때 정말 큰 배를 만들어서 누구든지 그 안에 탈 수 있도록 허락하셨습니다. Então quando o mundo foi julgado, o Senhor Deus permitiu um grande barco para ser construído e para que eles pudessem se salvar ao entrar. 소돔과 고모라를 심판하실 때도 심판하시기 전에 거기서 피할 수 있는 시간을 충분히 주셨어요. Quando julgou Sodoma e Gomorra também o Senhor Deus permitiu a grande chance, o tempo para eles poderem fugir de lá. 하나님은 우리가 멸망당하는 것을 원하시는 게 아니라 구원받기를 원하십니다. Então o Senhor Deus ele não deseja que nós sejamos julgados e destruídos, mas que nós possamos ser salvos. 근데 구원받기 위해서 필요한 것은 우리의 열심과 노력이 아니라 바로 믿음입니다. Mas para que nós possamos ser salvos não é necessário as minhas boas obras, o meu próprio esforço, mas sim a fé. Aqui versículo 6.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. 하나님이 계신 걸 믿어야만 하나님을 기쁘시게 할 수 있어요. Então nós precisamos crer que o Senhor Deus existe para que nós possamos agradar ao Senhor Deus. 노아는 하나님을 믿었기 때문에 구원받을 수 있었고 가족을 구원할 수도 있었습니다. Então Noé foi aquele que acreditou no Senhor Deus, é por isso que ele pôde salvar a si mesmo e a sua família. 우리가 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 길도 바로 믿음입니다. A única maneira de nós podermos ir para diante do Senhor Deus também é através da fé. 그런데 믿음은 성경을 모르고서는 올바른 믿음을 가질 수 없어요. Então, sem a Bíblia, nós não podemos ter uma fé exata. 우리가 알지 못하는 사람을 믿을 수는 없거든요. Nós não temos como conhecer pessoas que não conhecemos. 처음 어떤 사람이 길가에서 나를 처음 만났는데 나에게 500해알만 빌려달라는 거예요. Então vamos 내일 pensar 갚겠다고. que uma pessoa estranha na rua de repente se depare comigo e ele me peça R$500 dizendo que ele vai pagar amanhã. 빌려주실 분 손 들어보세요. Quem é que pode emprestar esse dinheiro? Levante a mão. 아유, 내일 분명히 갚을 거죠. 예, 500해알 여기 있으면 내일 주세요. 이렇게 할 겁니까? Então, com certeza, se ele dizer, eu te pago amanhã, então você vai dizer, tá bom, então me paga amanhã e dá R$500 para ele? 아마 다시는 그 사람을 못 만날 가능성이 크죠. Tem uma grande chance de você nunca mais se encontrar com aquela pessoa na rua. 그런데 길을 가는데요. 정말 나랑 가장 친한 친구를 만난 거예요. O mais engraçado é, vamos pensar que se você está andando na rua se encontra com o seu amigo mais próximo de você. 네, 20년 동안 친하게 사귀었고 요즘에도 거의 매일 만나다시피 하는 너무 친한 친구인 거예요. É um amigo que você se encontrava há muito tempo com ele, há anos e você é muito amigável dele. 그 친구가 갑자기 내가 급하게 병원에 가야 될 일이 생겼는데 500해알만 빌려달라고 합니다. E vamos pensar que esse seu amigo tão próximo ele disse, eu preciso ir para o hospital, eu preciso de R$500. 여러분 돈이 없으면 어쩔 수 없지만 돈이 있으면 당연히 빌려줄 수 있죠. Então, se você não tiver dinheiro, claro que não tem como ajudá-lo, mas se você tiver, tem como ajudá-lo. 알면 그 사람을 정말 알면 빌려줄 수 있어요. Porque se você realmente conhece aquela pessoa, tem como ajudá-lo. 알면 믿음은요 아는 것에서 믿음이 생깁니다. Então a fé vem do você saber. 그래서 노아는 하나님을 믿었고 그 홍수로 심판하신 걸 믿었기 때문에 구원을 얻을 수도 있었습니다. É por isso que Noé, ele teve fé diante do Senhor Deus, é por isso que ele creu também e foi salvo. 여기 노아 홍수 심판 후에 온 세상 사람들이 노아 가족 빼고는 다 죽었습니다. Então, no tempo do dilúvio, tirando a família de Noé, todas as pessoas morreram. 여기 Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. 홍수 이후에 나라와 민족이 나누어졌습니다. Então quer dizer que após o dilúvio se dividiram todas as nações, todos os povos. 홍수 전에는 그냥 나누어지지 않고 하나였습니다. 온 세상이 하나였습니다. Então, antes do dilúvio, o mundo todo era um só, não haviam se dividido ainda. 홍수 이후에 사람들이 이제 가족끼리 다 흩어져서 이렇게 살아가게 된 거예요. Mas depois do dilúvio que eles foram se dividindo e cada um foi vivendo com a sua própria família. 이 중동 지역에서 점점점 사람들이 동쪽으로 이동을 했습니다. Eles foram saindo do Oriente Médio e cada momento mais se espalhando para o leste e oeste. 아시아까지 갔습니다. Eles foram até a Ásia. 중국, 한국까지 갔어요. Eles foram até o local onde é a Coreia, a China. 그러면 거기에서 어떤 사람들은 용감한 사람들은요. 배를 타고 이 북극 근처로 해가지고 아메리카 대륙으로 넘어간 사람들도 있었던 겁니다. E tem pessoas que eram mais corajosas que passaram por todo aquele Ártico e eles chegaram até na América. 그러면서 아메리카의 원주민들이 시작이 됐어요. E assim iniciou também os indígenas que nós conhecemos na América. 그래서 미국이나 이런 멕시코, 아마존 이런 원주민들을 가만히 보면요. 동양인들이랑 아주 비슷하게 É 생겼습니다. por isso que se nós olharmos com calma todos os indígenas que estavam presentes no continente americano, nós podemos ver que eles são muito parecidos com os asiáticos. 온 세상에 이제 사람들이 가득 퍼지게 된 거예요. Então quer dizer que no mundo todo foi se espalhando as pessoas. 근데 이 사람들이 하나님을 섬겼을까요? Mas será que essas pessoas serviam a Deus?
그 엄청난 홍수 심판을 받았으면 이제 정신을 차리고 하나님을 섬겨야 되잖아요. Então, se eles receberam grande julgamento através do dilúvio, agora eles precisam acordar e servir ao Senhor Deus. 근데 그들은 모두 다 하나님을 떠나고 아무도 하나님을 찾지 Então, 않았습니다. mas todos eles partiram do Senhor Deus e nenhum buscou a Deus. 여기 한번 읽어주시죠. Então, ele lê: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. 한 사람도 하나님 찾는 사람이 없는 거예요. 한 사람도. Então não existe nenhuma pessoa. 이 지구에 하나님을 찾는 사람이 한 사람도 없을 때가 있었습니다. Então chegou um momento da terra que nenhuma pessoa buscasse a Deus. 모두 다 하나님을 대적했어요. Todas as pessoas iam contra o Senhor Deus. 그래서 하나님은 하나님을 알게 하시기 위해서 하나님을 증거하는 한 민족을 만드실 것을 계획하십니다. É por isso que o Senhor Deus neste momento ele planeja formar um seu povo que crê nele. 그게 바로 이스라엘 민족입니다. E este povo é o povo de Israel. Isaías capítulo 43, versículo 1 e 10. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, o Jacó, e que te formou, o Israel. 하나님이 이스라엘 민족을 만드시는 거예요. O Senhor Deus ele cria o povo de Israel. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi. 너희는 나 하나님을 증거하는 증인이다 그랬어요. Então aqui o Senhor Deus ele está dizendo que vós sois as minhas testemunhas. 너희는 하나님의 일을 행하는 하나님의 종이다 그랬습니다. Então vocês são as minhas testemunhas que fazem o meu trabalho. 이스라엘 민족은 하나님의 증인으로 하나님의 종으로 하나님이 만드신 거예요. O povo de Israel eles foram feitos para serem servos do Senhor Deus, para servirem a Ele. 어떤 사람들은 오해해요. Algumas pessoas confundem isso. 아니 왜 하나님은 많은 민족 중에 이스라엘 민족만 선택하셨냐? Algumas pessoas dizem, por que o Senhor Deus escolheu dentre muitos povos na terra somente o povo de Israel? 여러분 이스라엘 민족은 그때 이스라엘 민족은 그때 있지도 않았습니다. No tempo que o Senhor Deus escolheu a Israel, não havia ninguém. 아무도 하나님을 섬기지 않았어요. Ninguém servia a 아무도 Deus. 하나님을 몰랐습니다. Ninguém conhecia a Deus. 그때 하나님이 아무도 하나님을 믿지 않을 때 하나님을 섬기는 민족을 만들기 위해서 한 민족을 만드신 거예요, 하나님. Quando ninguém acreditava no Senhor Deus, conhecia a Deus, o Senhor Deus criou uma nação. 그게 이스라엘이에요. Isso se chama Israel. 어떤 사람들은 왜 우리 민족을 선택하지 않고 이스라엘을 선택했냐고 따지고 원망합니다. Tem muitas pessoas que reclamam, que querem perturbar, dizendo, por que Deus não escolheu a nossa nação? 근데 Por que escolheram 그건 eles? 잘못된 거예요. Mas isso está errado. 그때는 아무도 하나님을 섬기지 않았습니다. Porque no tempo onde o Senhor Deus decidiu isso, não havia ninguém que servisse a Deus. 여러분 근데 하나님을 증거하기 위해서는요 세상 구석에 있으면 안 되겠죠. Então, para servir, para testificar ao Senhor Deus, não pode estar no canto do mundo. 한 가운데 있어야 됩니다. É necessário estar lá no centro. 여러분 그래서요 이 이스라엘 민족의 위치를 보세요. 여기 Então, se nós olharmos aqui a posição 여기 de Israel, 빨간 여기가 바로 이스라엘이 있는 então, 지역입니다. onde está pintado de vermelho é onde o Israel se situa no momento. 여기 아메리카 대륙과 유럽, 아프리카 대륙을 딱 붙이면 하나가 됩니다. 이렇게. Então, se nós colarmos a América, colarmos junto da África, junto da Europa, nós podemos dizer que forma como se fosse tudo uma terra só. 여기 북아메리카 쪽은 유럽이랑 딱 달라붙게 돼 있어요. Nós podemos dizer que a Europa, ela cola junto da América do Norte. 그리고 여기 아프리카 이게 볼록 튀어나온 이곳은 여기 이쪽이랑 딱 들어가게 됩니다. 이쪽에. Então, também a parte da África também ela pode se colar com a América Central. 그 다음에 이 남쪽 아메리카 이 지역은 남미, 우리 브라질이 남미 쪽과 딱 들어맞습니다. É 이렇게. onde nós temos o Brasil, na América do Sul, nós podemos dizer que encaixa perfeitamente junto da África. 그래서 땅을 딱 붙여놓으면요, 땅 한 세계 한 가운데가 어디냐? 바로 여기에요. 이스라엘은 Então, 여기입니다. se nós unirmos todas as terras, todos os continentes, como se fosse uma Pangeia, nós podemos dizer que o centro do mundo é aqui. 그래서 이스라엘하고 붙어있는 이 바다, 이스라엘과 붙어있는 이 바다를 지구 중앙에 있는 바다, 지중해라고 부릅니다. É por isso que nós chamamos esse mar que está na costa de Israel, que se chama Mar Mediterrâneo, que é o centro do mundo. 하나님이 세상 중앙에서 이스라엘 민족을 시작하신 거예요. Quer dizer que no início, no centro do mundo, o Senhor Deus iniciou esse povo que se chama Israel. 이제 이스라엘 민족을 만드시기 위해서 한 사람을 불러내셔요. O Senhor Deus, para iniciar com o povo de Israel, ele escolhe uma pessoa. 누구죠? Quem é? 아브라함.
아브라함을 부르십니다. O Senhor Deus escolhe Abraão. 그리고 하나님 아브라함에게 말씀하셔요. E o Senhor Deus disse para Abraão: 너는 네 친척 아비 집을 떠나서 내가 네게 말하는 땅으로 가라. Então disse: sai-te da tua casa, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. 내가 너에게 새로운 좋은 땅을 주겠다. Então, para a terra que eu te mostrarei. 큰 민족이 너로 인해서 만들어질 것이다. Então, far-te-ei uma grande nação 너를 축복할 것이다. e abençoar-te-ei. 하나님이 세 가지를 약속해 주십니다. Então, o Senhor Deus ele promete três coisas a ele. 그 하나님의 약속입니다. Então, essas são as promessas de Deus. 하나님이 약속하신 땅은 오늘날 그 가나안 땅. Então, a terra que o Senhor Deus prometeu é a terra de Canaã. 지금 이스라엘 민족이 있는 그 땅입니다. No momento, é a terra do povo de Israel. 그리고 민족이 되게 하겠다. 바로 이스라엘 민족을 말합니다. Nação, o Senhor Deus se refere a Israel. 그리고 복을 주겠다. 바로 예수 그리스도를 통한 복을 말합니다. E bênção, o Senhor, ele se refere a Jesus. 이 말씀이 하나님의 약속이 그대로 이루어졌습니다. Então, quer dizer que toda essa promessa do Senhor Deus, ela foi cumprida. 아브라함을 통해서 이스라엘이라는 나라가 생겼죠. Então, quer dizer que através de Israel se iniciou uma nova nação. 그리고 이스라엘을 통해서 예수 그리스도가 오셨습니다. E através desse povo de Israel iniciado por Abraão, chegou a Jesus. 하나님은 이 이스라엘 민족을 통해서 온 세상에 하나님이 진짜 신이고 하나님이 살아계시다라는 것을 증거하시는 거예요. Então quer dizer que o Senhor Deus ele está manifestando que o Senhor Deus é vivo, que o Senhor Deus está vivo, trabalhando. 그런데 아니 한 사람을 선택해 가지고 언제 큰 민족을 만들 수 있겠어요? Então como que o Senhor Deus ele pode escolher uma pessoa e iniciar uma grande nação? 어떻게 하면 될까요? Como? 방법이 있어요? Existe uma maneira de fazer isso? 하나님은 정말 이 사람과는 달라요. Mas o Senhor Deus é totalmente diferente dos homens. 여러분 이 안전하게 이 민족이 빨리 번성하기 위해서요. 그 당시 가장 강대한 나라의 종으로 들어가게 합니다. Então o Senhor Deus, para que a sua nação pudesse se multiplicar rapidamente, os colocou como servos debaixo de uma nação muito forte. 그래서 아브라함의 자손 70명이 이집트에 노예로 들어가게 됩니다. É por isso que 70 da família de Abraão, eles entraram para a casa para o Egito. 그럼 강한 나라 안에 있으니까 안전한 가운데 인구가 아주 급격히 증가할 수 있는 거예요. Então, já que eram 70 pessoas debaixo de uma nação muito forte, eles puderam se multiplicar rapidamente porque tinham essa proteção. 이 70명이 처음에 들어갔는데 자식을 엄청나게 많이 낳았습니다. Então, esses 70 que entraram lá naquele momento, eles tiveram muitos filhos. 여기 출애굽기 1장 7절입니다. Se olharmos Êxodo capítulo 1, versículo 여기 7. 보면요. Os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente de maneira que a terra se encheu deles. 아주 자식을 많이 낳은 겁니다. Então, quer dizer que eles tiveram muitos filhos. 400년 동안 종살이하고 난 뒤에요. 200만 명이 됐습니다. 200만 명. Então, vivendo durante 400 anos como escravos, eles se multiplicaram a 2 milhões. 이제 하나님이 이제 민족이 만들어졌다 말씀하신 거예요. Então, agora o Senhor Deus está dizendo, agora a minha nação foi formada, 이제 나와라. agora saiam. 이제 내가 아브라함에게 약속한 그 가나안 땅에 너희들을 집어넣겠다. E agora eu irei colocá-los na terra onde eu prometi a Abraão. 하나님이 모세를 이 이집트 파라오 왕에게 보냅니다. Então o Senhor Deus envia um homem chamado Moisés para a frente do faraó. 우리 민족을 내보내 주세요. Então agora liberte o meu povo. 400년 동안이나 종살이했는데 이제 내보내 주세요. Viveram como escravos durante 400 anos, agora liberte-os. 파라오가 뭐라 그랬을까요? Então o que o faraó disse? 아유, 그동안 수고 많았다. 얼른 나가라 그랬겠어요? Ele deve ter dito, nossa, vocês se esforçaram muito, podem sair. Foi isso? 아니죠. Não é. 야, 지금까지 잘 부려먹었는데 어딜 가? Então eu usei a vida de vocês tão bem até hoje, como é que eu vou deixar vocês saírem? Não podem sair. 그래서 하나님이요 10가지 재앙을 이 이집트 땅에 10가지 재앙을 내리십니다. É por isso que o Senhor Deus ele permite 10 catástrofes na terra do Egito. 나일강이 피로 바뀌었습니다. Então agora teve o rio Nilo se transformou como se fosse sangue. 온 이집트 땅에요 개구리가 가득했어요. E encheu-se de rãs na terra do Egito. 밤에 자려고 그러는데요 뭐가 막 물컹물컹 거리는 거예요. Então eles estavam dormindo, mas de repente alguma coisa gelada estava tocando neles. 개구리가 막 침대에 가득한 거예요. Quando eles olharam, estava cheio de rã na cama. 개구리가
화장실에도 가득하고 온 집안에 가득한 Está 거예요. cheio de rã no banheiro, na cozinha, toda a casa. 이게 10가지 재앙을 당해가지고 온 이집트가 완전히 쑥대밭이 됐어요. Então, o povo do Egito, eles sofreram tão grande essas 10 catástrofes que virou um caos. 결국 마지막 짐승의 첫 새끼, 사람의 첫 아들 죽이는 그 재앙을 당하게 됩니다. E por fim, eles passam por essa última catástrofe da morte do primogênito, seja do homem ou seja do animal. 결국 이집트 파라오 왕이 그걸 견디지 못하고 다 내보내게 됩니다. Então, o faraó, ele não aguentando mais isso, ele os libertou. 근데 보내놓고 나니까 막 화가 나는 거예요. Mas depois que os deixou ir, ele começou a ficar bravo, 나라는 완전히 멸망했고 우리나라 완전히 망했구나. porque o país dele acabou de fracassar. 이놈들은 다 살아서 도망갔구나. Mas todos eles estão fugindo, todos a salvos. 내 용서할 수 없다. Ah, eu não posso mais perdoá-los. 야, 지금 군사를 이끌고요. 그 이스라엘 사람들을 죽이기 위해서 이제 쫓아가는 겁니다. Então agora ele formou um exército e estava levando para matar o povo de Israel. 예, 마차를 끌고 쫓아가는 거예요. Eles foram com suas charretes. 근데 이제 이스라엘 민족이 앞에는 홍해 바다가 딱 가로막고 있습니다. Mas à frente do povo de Israel havia o Mar Vermelho. 뒤에는 이집트 군대가 쫓아와요. Atrás está o povo do Egito. 지금 어디 도망갈 곳이 없어요. Não tem lugar para fugir. 나 여기서 죽기 싫다. 그냥 항복하고 이집트로 돌아가는 게 낫겠다. Eles começaram a dizer: ah, eu não quero morrer aqui, voltarei para o Egito, é melhor. 왜 우리를 여기서 다 죽게 하냐? Ah, por que nos trouxe para morrermos aqui? 근데 그때 기적이 벌어집니다. Mas aconteceu um milagre naquele tempo. 모세가 지팡이를 홍해바다에 내어밀자 홍해바다가 완전히 갈라진 거예요. Moisés, ao colocar o cajado sobre a água, estendeu, aí levantando e abriu este mar. 양쪽에 높은 벽이 됐습니다. Quer dizer que se formaram duas grandes paredes, colunas de água. 바다 땅바닥은 마른 땅이 됐어요. 마른 땅. Toda a água da superfície do mar, ele se tornou seca. 거기를 걸어서 통과한 거예요. Eles conseguiram passar por aquela terra seca. 여러분 여기 보세요. 여기 보면 그런데 이집트 군대가 이제 이스라엘은 건너가고 이집트 군대가 그 뒤를 들어왔을 때 뭐 읽어주세요. Então, quando o exército do Egito chegaram, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. 한 명도 남지 않고 이집트 군대가 다 죽었어요. Então, quer dizer que todo o exército do Egito morreu neste momento, sem restar nenhum. 여러분 바다가 이렇게 나누어진다는 게 이해가 되세요? Então, vocês conseguem entender isso do mar ser dividido ao meio? 이게 가능한 일입니까? Isso é possível? 그러니까 어떤 목사님도 이걸 안 믿어. É porque tem pastores que nem acreditam nisso. 그래가지고 뭐라고 설교하냐면 이건 바다가 갈라진 게 아니라요. 갈대 습지인데 갈대 습지를 지나간 거예요. Então, tem alguns pastores que falam: o mar não se abriu, eles foram num lugar raso, meio que pântano, e eles passaram por lá. 어떻게 바다가 이렇게 갈라질 수 Como que o 있겠어요? mar pode ser aberto? 목사님도 안 믿어요. Então, tem pastor que não acredita nisso. 근데 여러분 한번 생각해 보세요. Então, mas pensem bem, 아니 바다를 만드신 분이 누구예요? quem é que criou o mar? 하나님이잖아요. Foi o Senhor Deus. 아니 태양을 만드신 분이 하나님입니다. Quem criou o sol foi Deus. 우주를 만드신 분이 Quem 하나님이에요. criou o universo foi Deus. 아니 우주에 비하면요 홍해 바다는요 이 컵의 물보다도 작습니다. Então, 이게. comparando o Mar Vermelho com o universo, o Mar Vermelho é menor que este copo. 이게 사람 볼 때는 바다가 갈라지는 게 막 엄청난 일처럼 보이지만 하나님 볼 때는 아무것도 아니에요. Ao ver dos homens, pode parecer que o Mar Vermelho se abrir é algo impressionante, mas diante do Senhor Deus não é nada. 여러분 바다 하나 못 가르는 그런 신은요 믿을 필요 없어요. Então não tem por que acreditar num Deus que não consegue nem abrir as águas do mar. 태평양을 만드신 하나님이 그 조그만 홍해 바다 하나 나누지 못하시겠어요? Então será que o Senhor Deus ele não consegue abrir esse mar Pacífico ou Índico se ele quiser? 하나님은 창조주이십니다. O Senhor Deus ele consegue abrir o que ele quiser porque ele é o criador. 그러면 이 땅바닥에 떨어진 성경책을 브라질에 있는 모든 개미가 다 온다고 해도 이 위에 올릴 수 있겠어요? Então vamos pensar que se eu derrubar essa Bíblia aqui no chão, será que todas as formigas do Brasil, mesmo que se unam, elas conseguem trazer de volta essa Bíblia para aqui para cima? 불가능합니다. É impossível. 근데 사람은요 너무 쉬운 일이에요. Mas para o homem é algo tão fácil. 하나님이 이 기적을 일으키십니다. Então esse é o milagre do Senhor. 근데 이게 진짜 사실일까요? Mas será que isso é verdade? verdade. 확인해 보겠습니다. Então vamos verificar. 자 여기 이집트에 가면 여기 카이로 박물관이 있습니다. Se nós formos no Egito, existe o museu no Cairo. 여기에 가면요 뭐가 있냐면
미라가 있어요. 미라. E se nós formos aqui, o que nós podemos ver? As múmias. 이집트 왕들은 죽으면 땅에 묻는 게 아니라 썩지 않도록 미라로 만들어서 보관합니다. Os reis egípcios, naquele tempo, quando morriam, eles não eram cremados, eles eram mumificados e guardados. 홍해 바다에 이집트 왕도 빠져 죽었기 때문에 틀림없이 미라로 만들었을 것이다. Com certeza, o rei, o faraó, naquele tempo do Egito, ele deve ter morrido na água, então ele também deve ter sido mumificado. 바다에 빠져 죽은 왕이 있는지 조사해 보자. Então vamos investigar se existe algum faraó que morreu afogado. 그래서 조사해 봤습니다. Eles foram investigar. 전 세계 학자들이 다 모였어요. Então todos os arqueólogos daquele tempo eles se reuniram 그래서 조사를 했습니다. e eles investigaram. 근데요, 일반적인 미라의 색깔은 이렇습니다. Então, normalmente a cor natural das múmias que se passaram já centenas de milhares de anos é normalmente assim a cor. 약간 이런 색이에요, 이런 색. Uma cor mais assim marrom, 이런 색입니다, 이런 색. uma cor mais assim. 약간 붉은 빛이 나고 어두운 색이 섞여져 있어요, 이렇게. Tem tipo um brilho como se fosse cobre, mas mais escurecido. 그런데 이스라엘을 쫓아가다 죽은 그 왕은 이 메르네프타 왕입니다. Mas o faraó que perseguiu o povo de Israel é o Meremiptah, que está aqui. 근데 색깔부터 달라요, 색깔부터. Meremiptah, ele até a cor dele já é diferente. 그리고 온 몸이 소금기로 덮여져 있어요, 소금기. E se você olhar, o corpo dele está todo cheio de sal. 자, 이걸 보세요. 바닷물은 짭니까, 안 짭니까? Olhem bem, a água do mar é salgada ou não? 바다 안 가보셨어요? Vocês nunca foram ao mar? 바닷물은 짜요, 굉장히 A água 짭니다. do mar é salgada. 온 몸이 소금기로 덮여져 Todo 있어요. este corpo está cheio de sal. 그리고 여기 눈썹은요, 물감으로 그렸어요. E se nós olharmos, as sobrancelhas elas foram pintadas com tinta. 그리고 이 귀를 좀 보시면 E se vocês olharem bem para a orelha, 이 귀를 뭐가 막 뜯어 먹었어요, 찢겼어요. a orelha está toda rasgada, parecendo que foi mordiçada. 왕의 귀를 감히 누가 뜯어 먹어요? Quem é que arrancou um pedaço da orelha do rei? 누가 뜯어 먹어 왕의 귀를? Quem é que faz isso? 물고기가 뜯어 먹어요, Quer 물고기가. dizer que foi o peixe. 그리고 놀라운 게 여기 보면요, 메르네프타의 아들이 10살에 죽었다고 되어 있습니다. O mais 10살. impressionante é que o filho do Mereptah, o filho dele primogênito morreu aos 10 anos. 그 엑소도스, 그 출애굽 당시의 왕인데 아들이 10살에 죽었다. Então naquele tempo teve o êxodo e o filho do rei morreu aos 10 anos. 그 이유를 몰라요, 이유를. E as pessoas não sabem o porquê de ele ter morrido. 바로 10번째 재앙, 장자 죽는 재앙 때 그 아들이 죽은 Quer 거예요. dizer que o filho dele morreu quando teve a 10ª catástrofe. 여러분, 이게 독일의 역사책입니다. Isso é um livro de história didático na Alemanha. 사실입니다. Então isso é 성경이. verdade, a Bíblia é verdadeira. 그리고 여기 보면 이제 여기가 홍해바다입니다. 여기. Então aqui é o Mar Vermelho. 그런데 여기 바다 밑을 조사해 봤어요. Eles investigaram no fundo do mar. 근데 바다 밑에 이런 모양의 것들이 많이 발견이 Então, 됐습니다. mas o mais impressionante é que no fundo do mar encontraram-se muitas rodas dessa maneira. 자세히 보니까 마차의 바퀴예요. 마차의 Então, 바퀴. olhando de forma bem adequada, bem minuciosa, eles viram que são rodas. 이집트 군대가 마차를 끌고 쫓아갔잖아요. Quer dizer que o povo do Egito eles foram com charretes correndo atrás. 여기요, 산호가 자랐는데 마차 바퀴를 따라서 이렇게 산호가 자란 거예요. Então 이렇게. muitos corais eles cresceram nesse tempo, mas nós podemos ver que eles foram crescendo por toda essa estrutura do charrete. 이게 한두 개가 아니라 바다 밑에서 엄청나게 발견이 Então 되는 isso não 겁니다. foi um ou dois, foram diversos. 진짜 마차 바퀴가 이렇게 물속에서 썩어가지고 이렇게 모양만 남아 있어요. Então nós podemos ver essa roda desse carro deles. 자, 이거 영상을 한번 좀 Então, 보겠습니다. vamos ver um vídeo. O Mar Vermelho tem aproximadamente um comprimento de 1.900 quilômetros e 300 quilômetros de largura, também chegando a uma profundidade máxima de 2.500 metros na área central. Suas águas têm inúmeras espécies de vidas aquáticas, e o que a Bíblia Sagrada nos relata é que esse local também foi testemunha da derrota dos soldados de Faraó e a travessia de Moisés guiando o povo para fora do Egito. A distância entre a costa egípcia e a árabe é de cerca de 18 quilômetros, e calcula-se que a largura do caminho feito pelo afastamento das águas tem aproximadamente 900 metros, levando-se em consideração o forte vento nas laterais, e que uma pessoa leve 3 horas e meia para percorrer essa distância, estima-se que a travessia de 2.300.000 pessoas possa ter levado por volta de 6 horas. A história da travessia do povo hebreu através do Mar Vermelho
sempre foi, ainda é e sempre será muito fascinante. Em diversos locais, inscrições foram encontradas e atribuídas aos antigos hebreus daquela época, além de pedaços de colunas, altares e até pedaços de bezerros de ouro levantados pelo povo. Em Horebe também foram encontrados um par de rochas, fato que a Bíblia aponta que Moisés feriu por 2 vezes para que saísse água e saciasse o povo, o que logo depois foi formada uma fenda na rocha e a água jorrou. Em 1978, um arqueólogo amador e adventista chamado Dr. Ronald Wyatt, apesar de muito questionado e desacreditado pela arqueologia profissional, encontrou e revelou muitas evidências para apoiar suas teorias sobre o povo israelita na época da Bíblia. O local exato, segundo ele, é na praia de Nueiba, no Golfo de Aqaba, entre Egito e Arábia Saudita. Para começar, no lado egípcio, a praia de Nueiba é um dos poucos, se não o único local que comportaria cerca de quase 3 milhões de pessoas, com seus animais, despojos e pertences. Além disso, o caminho até Nueiba parte da Rota dos Reis. Situa-se entre 2 paredes de altas montanhas, o que se encaixaria perfeitamente na estratégia da proteção de Deus. Ou seja, os faraós e seus soldados estavam entre montanhas impossíveis de subir com suas vigas e separados do povo hebreu pelas colunas de nuvem durante o dia e fogo durante a noite. Foi descoberto nessa região 2 colunas em estilo fenício, possivelmente erguidas pelo rei Salomão, e foi fotografada pelo Dr. Wyatt em 1978 na praia de Nueiba, no Egito. Nela foi possível ler, ainda que as inscrições estivessem muito desgastadas, algumas palavras em hebraico antigo, que diziam Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés e as seguintes letras, YHVH. A Arábia Saudita não admite turistas, e talvez por temerem visitantes não autorizados, as autoridades sauditas removeram a coluna que estava parcialmente submersa no Mar Vermelho, para além da estrada que margeia o mar, e no local foi colocada uma bandeira para indicar o local onde estava a coluna. Além disso, foram encontradas medidas de profundidade através de um sonar. Ronald Wyatt descobriu uma ponte de terra subaquática, exatamente entre a praia de Nueiba e o lado saudita. Segundo relatos da Bíblia, Deus dividiu o mar com um forte vento oriental, expondo essa ponte de terra por onde Moisés e cerca de 2.300.000 israelitas passaram em terra seca. Na Bíblia, no livro de Êxodo 14, versículo 21 e 22, diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Segundo a Bíblia, Faraó teria perseguido o povo através do seu exército com charretes, o que é relatado em Êxodo capítulo 14, versículo 23 até o 28, que diz assim: E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna do fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governaram. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Em 1987, Ronald Wyatt resolveu mergulhar e ir até o local, e assim descobriu diversas provas que comprovariam o episódio acontecido ali. Foram descobertas rodas das charretes de Faraó, que ficaram submersas quando tentaram persegui-lo, parte das charretes, ossadas humanas e de cavalos já mineralizados. Um deles foi identificado como fêmur humano da perna direita de um homem de 1,65 m ao 1,70 m de estatura, mas não pode ser datado pelo método de radiocarbono, mas sabe-se que era muito antigo. Foram encontrados tanto na linha costeira saudita como de Nueiba também. As imagens das rodas da charrete são nítidas, visto assim que corais não se desenvolve no ouro. Sendo assim, a forma original foi mantida. No entanto, as madeiras que estavam dentro desse folhado de ouro se desintegrou, deixando muito frágil para que pudesse removê-lo. Tá aqui a estrutura da roda. 성경이 사실입니다. A Bíblia é verdadeira. 하나님이 증거를 남겨놓으셨어요. Quer dizer que o Senhor Deus deixou esses rastros, essas provas. 바다를 하나님은 창조주이시기 때문에 바다를 가르실 수 있어요. Deus, já que é o Criador, Ele pode dividir o mar.
아침부터 조는 사람은 안 됩니다. As pessoas que cochilam pela manhã, isso não está 저녁이면 certo. 좀 이해를 할 수 있는데 아침입니다 지금. Eu entendo cochilarem de noite, mas agora é de manhã. 마귀가요 말씀을 못 듣게 합니다. O diabo está atrapalhando para que não possam ouvir a palavra. 마귀가 싫어하는 게 하나님의 말씀을 듣는 E 거예요. o diabo não gosta que vocês escutem a palavra do Senhor Deus. 피곤하면 자. Então, se estiver cansado, dorme um pouco. 마귀의 말을 들으시면 안 Não 됩니다. podem ouvir a palavra dele. 하와가 하나님 말씀을 안 듣고 마귀의 말을 들었다가 얼마나 큰 벌을 받았습니까? Então, quão grande castigo a Eva recebeu diante do Senhor Deus por não ter ouvido a sua palavra e ter ouvido a 바다가 voz do Senhor. 갈라진 걸 보고 여기 보면 viu Israel a grande mão que o Senhor mostrará aos egípcios e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés seu servo. 이스라엘 민족이 이제 그 기적을 보고 하나님과 모세를 믿게 되었습니다. Então, o povo, eles vendo esse milagre que o Senhor Deus havia feito, eles creram em Deus e em Moisés. 그래서 이제 하나님이 이제 그 이스라엘 민족을 홍해를 건너서 가나안 땅까지 데리고 갔습니다. Então, quer dizer que o Senhor Deus levou este povo até a terra de Canaã. 너희는 이제 나의 증인과 종으로서 일을 할 수 있냐? Então, agora o Senhor Deus está dizendo, vocês podem trabalhar como as minhas testemunhas? 이해하겠습니다. Eles disseram, sim, nós podemos. 그러면 너희가 순종하면 이 하나님의 말씀을 잘 듣고 순종하면 너희가 엄청난 너희에게 복을 내릴 것이다. É por isso que o Senhor Deus ele está dizendo, se vocês obedecerem a minha palavra, eu darei uma grande bênção a vocês. 오직 eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprireis. 순종하면 복 주겠다. Eu irei permitir a bênção se vocês obedecerem. 세상 최고로 잘 사는 나라가 되게 할 것이다. Então eu vou fazer vocês se tornarem a nação que melhor vive na terra. Mas a maldição se não cumprireis. 불순종하면 저주받게 될 것이다. Ou se descumprirem o mandamento do Senhor Deus, serão julgados, serão amaldiçoados. 너네 계약할래? Então vocês querem fazer esse trato? 예, 하겠습니다. Eles fizeram. 우린 순종할 수 있습니다. Ah, nós podemos obedecer. 그래서 순종하면 최고의 복을 받고 불순종하면 최고의 벌을 받는 계약을 하나님과 하게 됩니다. Por isso que eles fizeram um contrato diante do Senhor Deus, de que quando eles obedecessem, eles receberiam a bênção, e se desobedecessem, iriam receber a maldição. 하나님이 말씀하십니다. Então o Senhor Deus agora está dizendo, E será que se ouvireis a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 하나님이요, 말씀 순종하면 모든 민족 위에 뛰어난 최고의 민족이 되게 해주신다는 então 거예요. o Senhor Deus está dizendo que se eles obedecerem a palavra do Senhor Deus, eles vão se tornar a nação melhor dentre todas as nações 이 da terra. 세상에서 가장 뛰어난 민족이 되게 Quer 하실 dizer que vai se tornar a melhor nação de todo o mundo. 여러분, 세계에서 가장 머리 좋은 민족이 어디예요? Qual é a nação que tem as melhores cabeças do mundo? 이제 노벨상, 요즘에 노벨상을 최근에 발표했잖아요. Então, se nós olhamos os prêmios Nobel que são anunciados, não é? Deste ano. 여러분, 노벨상을 어느 민족이 가장 많이 받아가는지 아세요? Vocês sabem qual é a nação que mais tem os prêmios Nobel 아십니까? em posição? Vocês sabem? 여러분, 노벨상의 3분의 1을 유대인들이 다 가져갑니다. Praticamente 1/3 dos prêmios Nobel, quem recebe são judeus. 세계 최고로 권위 있는 그 노벨상을 3명 중에 1명은 유대인이 다 O 가져가요. prêmio mais respeitado do mundo, que é o prêmio Nobel, quem recebe 1/3 é o povo de Israel. 3,500년 전에 말씀하신 이 하나님의 말씀이 오늘날 그대로 이루어지고 Quer dizer 있습니다. que esta palavra que o Senhor disse há 3.500 anos atrás está se cumprindo nos dias de hoje. 만약에 불순종하면 가장 큰 벌을 받게 될 것이다. Então o Senhor ele está dizendo que se desobedecerem, eles irão receber a maior maldição. Hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. 여기 보면 모든 저주를 받게 될 것이다. Então eles vão receber todas as maldições 불순종할 때. ao desobedecer. 그래서요, 여러분 보면 이게 재밌습니다. 여기 보세요. E se olharmos aqui, olhem aqui. 이 다른 나라, 일반적인 나라는요, 좀 잘 살때나 못 살 때나 별로 많이 큰 차이가 없어요. As outras 이렇습니다. nações é como se fosse esse fio vermelho, eles vivem um pouco bem, aí mal e bom, assim, subindo e 수아비, descendo. 수아비, É bem 수아비. suave. 그런데 이스라엘은 완전히 롤러코스터입니다. Mas 롤러코스터. o povo de Israel é como se fosse uma montanha russa. 잘 살 때는 세계 1등, Quando eles vivem bem, eles estão em primeiro lugar no mundo. 못 살 때는 세계 꼴등. Quando eles vivem mal, estão em último.
세계 1등 됐다가 꼴등 됐다가 1등 됐다 꼴등 É 됐다. o primeiro lugar do mundo, último, primeiro, último, primeiro. último. 이스라엘은 진짜 그래요. Israel é desse jeito. 여러분 불과 70년 전까지 70년 전에 7, 80년 전에 이스라엘 민족 600만 명이 학살당했습니다. Há 70 anos atrás, 6 milhões de judeus foram mortos. 독일 나치에 의해서 비참하게 죽었어요. Por conta do nazismo, na Alemanha eles foram mortos, foram massacrados. 세계 꼴등 중에 가장 비참한. Eles eram a pior nação de todo o mundo. 근데 지금 이스라엘 어떻습니까? Mas e agora? 세계에서 가장 잘 사는 나라. Eles são a nação que melhor vive na Terra. 여러분 미국 대통령이 누구 말 듣습니까? Então, a palavra de quem que o presidente dos Estados Unidos sempre ouve? 미국 대통령을 누가 조종해요? Quem é que controla o presidente dos Estados Unidos? 유대인들입니다. São os judeus. 좀 그거 아셔요? Vocês sabem disso? 여러분 저번 미국 대통령 4년 전에 미국 대통령 선거 때 트럼프 대통령이 뭐라 그랬습니까? Até há 4 anos atrás, quando teve a eleição nos Estados Unidos, o que Trump havia dito? 여러분 제가 대통령이 되면 이스라엘 편을 들겠습니다. Então, quando eu me tornar presidente, eu estarei ao lado de Israel. 제 사위가 유대인입니다. O meu genro, ele é também judeu. 제 손자가 태어났는데 유대인이에요. Meu neto acabou de nascer, mas ele também é judeu. 내 딸도 유대인입니다. 이제 유대교로 개종했습니다. A minha filha também, ela se tornou judia. 여러분 저 좀 도와주세요. Agora podem me ajudar. 여러분 미국 대통령이 되려면요 유대인에게 잘 보여야 됩니다. Para se tornar o presidente dos Estados Unidos, é necessário você se mostrar bem para com os judeus. 여러분 온 세상을 지금 누가 조종하고 E 있습니까? quem controla todo este mundo? 유대인들입니다. São os judeus. 여러분 미국의 큰 은행들 노누가 누굽니까? Quem é o dono de todos os grandes bancos do 다 유대인들입니다. São os judeus. 미국 대학의 유명한 대학의 총장들 다 유대인들이에요. Quem são os diretores, os reitores das grandes universidades nos Estados Unidos? São judeus. 뉴욕 변호사의 3분의 1이 유대인들입니다. Se nós olharmos 1/3 de advogados que estão presentes em Nova York, são judeus. 여러분 그거 알고 계세요? Vocês sabiam disso? 역사학자들이 이해가 안 되는 거예요. Quer dizer que os arqueólogos, os historiadores não entendem isso. 70년 전에 가장 비참했던 그 민족이 어떻게 이렇게 됐냐? Porque como é que uma nação que há 70 anos atrás ela era tão massacrada, tão fraca, ela se tornou tão grande assim? 그런데요. 이제 이 사람들이 하나님 말씀에 순종해서 복을 받아야 되는데 불순종했습니다. Mas agora eles ouviram a palavra do Senhor Deus, eles precisavam obedecer, mas eles desobedeceram. 그들이 순종하지 않았어요. Eles não obedeceram. 하나님 말씀을 듣지 않았습니다. Não ouviram a palavra de Deus. Não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. 자기 마음대로 악한 대로 행동한 거예요. Então quer dizer que eles agiram de qualquer maneira que eles desejavam. Andaram para trás e não para diante. 하나님 앞에서 하나님께 향해 가는 게 아니라 하나님을 등지고 도망가 버렸어요. Então quer dizer que eles não foram para diante do Senhor Deus, eles deram as costas e voltaram. 하나님 여기 25, 26절 읽어주세요. Eu irei ler. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. 선지자들을 구약시대 때 선지자들을 많이 하나님은 보냈습니다. Senhor Deus enviou muitos profetas no Antigo Testamento, 안 들어요 그래도. mas eles não ouvem. 끝까지 하나님께 돌이키지 않았습니다. Até o final eles não retornaram para o Senhor. 자 여기 잠깐 보세요. Então olhem aqui. 자 이스라엘 역사를 잠깐 Eu vou 말씀드리겠습니다. falar um pouco sobre a história do povo de 하나님이 Israel. 아브라함을 부르셨어요. Senhor Deus chamou primeiro a Abraão. 아브라함이 이삭을 낳았습니다. Abraão teve aí um filho chamado Isaac. 이삭이 야곱을 낳았어요. Isaac teve um filho chamado Jacó. 야곱의 이름을 하나님이 이스라엘로 Senhor 바꿔주시고 Deus mudou o nome de Jacó para Israel. 12 아들을 낳았는데 그들이 이스라엘 민족 12지파의 조상이 됩니다. Jacó teve 12 filhos e esses 12 filhos eles se tornaram os sucessores, antecessores de todo o povo de Israel. 그 자손들 70명이 이집트로 들어가요. 70 da família dos seus filhos eles entraram para a terra do Egito. 하나님이 큰 민족을 이집트 땅에서 큰 민족을 만드시고 구원해 내십니다. Senhor Deus criou, quer dizer, chamou a Moisés e resgatou do Egito. 홍해 바다를 건너서 이제 가나안 땅에 여호수아 때 들어가게 됩니다. E o Senhor fez com que eles passassem o Mar Vermelho e no tempo de Josué eles pudessem entrar na terra de Canaã. 근데 여호수아가 죽고 나서요. 왕이 없으니까 350년 동안 아주 하나님을 떠나서 마음껏 죄짓고 350년 동안 살게 됩니다. Depois que Josué havia partido, havia morrido, o povo de Israel durante 350 anos, eles já que não tinham nenhum rei, eles viveram do jeito que eles desejavam. 그래서 하나님이 왕을 주셔요.
Por isso que o Senhor Deus ele permite um rei. 근데 처음엔 좀 순종을 잘 했습니다. Primeiro eles obedeciam bem a palavra de 특히 다윗 Deus. 왕 때는요, 하나님께 순종해가지고 정말 그 당시 최고의 강대한 나라가 됐어요. No tempo do segundo rei, no tempo de Davi, eles obedeceram bem a palavra do Senhor Deus, então eles se tornaram uma nação muito forte. 다윗은 하나님을 가장 잘 섬기는 사람의 대표죠. Davi é um daqueles que representam um dos melhores servos diante do Senhor Deus. 그래서 지금도 전 세계에서요, 아들을 낳으면 이름을 다윗으로 짓는 경우가 É por isso que 많습니다. no mundo todo, realmente tem muitas ocasiões, quando tem um filho, eles colocam o nome de Davi. 그 아들 솔로몬도 처음엔 하나님을 잘 섬겼어요. Então, o seu filho também, Salomão, ele também servia muito bem ao Senhor Deus. 그런데 늙어서요, 우상을 섬기기 시작하더니 하나님을 완전히 떠나버렸습니다. Mas infelizmente ele partiu do Senhor Deus e começou a servir ídolos. 하나님이 벌을 내리셨어요. Então o Senhor Deus permitiu um castigo. 기원전 예수님 오시기 930년 전에 이스라엘을 두 개로 나눠버리십니다. 930 anos antes da vinda do Senhor Jesus, o Senhor Deus dividiu Israel em dois países. 이스라엘 두 노르치, 유다 누수 이렇게 나눠버리셔요. Então mudou, transformou eles em dois 근데 países. 이 북이스라엘은요, 한 200년간 지속되다가 결국 아시리아에서 망합니다. Infelizmente, o Israel do Norte, durante 200 anos, eles conseguiram prosperar, mas eles foram destruídos pelos assírios. 남유다는 100년 정도 더, 한 300년 정도 지속되다가 바벨론에 의해서 역시나 멸망당해요. Judá do Sul também, eles conseguiram se manter durante 300 anos, mas depois foram destruídos pela Babilônia. 나라가 쪼개지는 벌을 받았으면 하나님께 돌아와야 되잖아요. Se o país deles foi dividido em dois, eles precisavam retornar 근데 para o Senhor. 계속 죄를 짓고 살아가는 Mas eles 계속 continuamente viviam pecando. 인간들과 똑같습니다. A mesma coisa do ser humano. 하나님께 돌아와서 회개하고 구원받으라고 하나님이 계속 Quer dizer que 말씀하시잖아요. o Senhor Deus está dizendo continuamente para eles se arrependerem, para eles nascerem de novo. 근데 싫어요. Para eles retornarem para diante do Senhor Deus, mas eles diziam, eu não quero. 저는 오늘 여행 가야 돼요. Eles diziam, hoje eu preciso ir viajar. 저는 돈 많이 벌어야 돼요. Eu preciso ganhar muito dinheiro. 저는 오늘 남자친구 만나야 돼요. Eu preciso me encontrar com meu namorado. 오늘 저 여자친구 만나야 돼요. Eu vou ali me encontrar com a minha namorada. 오늘 친구들과 슈아스쿠 술 마시는 약속이 있어요. Hoje eu tenho um compromisso de ir pro churrasco com meus amigos. 저 열심히 돈 벌어서 자동차 사야 돼요. Eu vou ganhar muito dinheiro, comprar um carro. 하나님께 오지 않아요, 하나님께. Mas eles não vêm para diante do Senhor Deus. 인사는 항상 그라사자 데우스 파이콩 데우스 피케콩 데우스. 인사는 맨날 하나님인데 하나님 말씀에 순종하진 않아요. O cumprimento sempre é a mesma coisa de graças a Deus, vai com Deus, fica com Deus, mas não vem para diante do Senhor 데우스 Deus. 아벤소. 하나님이 축복해 주기를 바란다고 인사하면서 왜 축복받을 행동은 안 하냐고요. Então sempre cumprimento dizendo, espero que Deus te abençoe, mas por que você não faz algo para ser abençoado diante do Senhor 축복받으라고 Deus? 말하면 축복 받습니까? Então se você falar para ser abençoado, ele vai ser abençoado. 순종해야 복을 주신다고 말씀하시잖아요. O Senhor Deus está dizendo para obedecerem para que possam ser 인사해서 abençoados. 복 받는 게 아니라 순종해야 복 받아요. Não é para cumprimentar, mas sim para obedecerem a palavra do Senhor Deus. 여러분, 그렇게 인사한다고 해서 내가 하나님을 믿는다고 생각하지 마십시오. Então não pensem que por vocês cumprimentarem dessa maneira que o Senhor Deus irá abençoar a vida. 브라질 사람들은 항상 하나님을 말하기 때문에요, 자기가 하나님을 믿는다고 착각해요. O povo do Brasil sempre eles confundem achando que estão falando sobre Deus, então que o Senhor Deus vai abençoar a vida deles. 하나님을 믿는데 왜 성경은 안 읽어요? Mas se acreditam no Senhor Deus, por que não leem a Bíblia? 왜 항상 하나님께 복 받기를 바라면서 성경은 읽지 않습니까? Por que as pessoas desejam receber a bênção do Senhor Deus, mas não ouvem a palavra 왜 dele? 순종하지 않아요? Por que não obedecem a palavra? 이스라엘 민족과 내가 똑같습니다. Então, eu e o povo de Israel é a mesma coisa. 결국에는 바벨론에 의해서 핍박받습니다. Por fim, eles são destruídos pela Babilônia. 바벨론 멸망하니까 또 페르시아에 의해서 또 지배당해요. Depois que a Babilônia fracassou, chegou um país chamado Pérsia. 그리고 그레고 헬라 제국에 의해서 또 지배받습니다. Depois chegou o Império Grego, 로마, o Império Romano. 계속 세계 최강대국에서 계속 지배받아요. Todas as maiores nações do mundo naquelas épocas foram dominando sobre eles. 여러분, 이런 이 바벨론, 페르시아, 헬라, 로마 이 나라들이요, 세계 최고 강대국들이었잖아요. Se olharmos Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, todos eles eram as 근데 nações mais fortes do tempo. 이 제국들의 지배를 이스라엘은 다 지배받습니다. Então, mas o povo de Israel ele foi dominado por todas essas nações. 여러분 여기 보세요. Então, olhem aqui. 여기 바벨론 제국의 Aqui é o 땅입니다. Império Babilônico. 여기에 이스라엘이 여기 있어서 E 지배받았어요. nós temos Israel que estava naquele momento ali. 끝에 딱 걸쳐 있어서 지배받았습니다. Eles se situavam nesse cantinho em que eles foram dominados. 바벨론이 멸망당해서 야 이제 우리 살았다 그랬는데 아니었어요. Quando a Babilônia partiu, eles disseram, agora estamos vivos. 페르시아가 또 지배해요. Mas chegou a Pérsia.
페르시아 멸망하니까 헬라가 또 Quando a 지배합니다. Pérsia fracassou, chegou o Império Grego. 헬라 망하니까 로마가 등장했는데 또 지배받아요. Depois que partiu a Grécia, chegou a Roma. 여러분 이런 나라가 세상에 어딨냐고. Onde que já existe um país destes no mundo? 하나님을 증거하는 민족이기 때문에 하나님 말씀 안 들으면 이렇게 망한다는 걸 하나님이 보여주신 Então 거예요. o Senhor Deus ele está mostrando, já que é o povo do Senhor Deus e eles não obedecem a sua palavra, eles serão destruídos dessa maneira. 여러분 이스라엘이 얼마나 비참한 역사를 가지고 있는지 아세요? Então vocês sabem qual é a história do povo de Israel tão infeliz? 예, 한번 보십시오. Então olhem aqui. 이제 하나님이 선지자를 보낸 게 아니라 하나님의 아들을 직접 보내십니다. Aqui o Senhor Deus está dizendo que não vai mandar mais profeta, mas mandará o seu filho. Aqui, Lucas, capítulo 20, versículo 13, vamos ler todos juntos, 1, 2. E disse o Senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez que vendo o respeitem. 내 아들을 보내면 아들 말은 듣겠지. Se eu enviar o meu filho, será que eles vão respeitá-lo? 2020년 전에 하나님의 아들이 이 세상에 오셨습니다. Então, 2020 anos atrás, o filho do Senhor Deus veio a este mundo. 하나님의 아들이 하나님이신 그분이 이 사람의 몸을 입고 이 세상에 오셨어요. O filho de Deus veio a este mundo com a forma de um homem para o mundo. 하나님이 보내셨습니다. Então o Senhor Deus o enviou. 좋은 호텔에 태어났습니까? Será que ele nasceu num hotel muito bom? 아니요. Não é. 짐승 마구간에 태어났어요. Ele nasceu numa manjedoura dentro de um estábulo. 좋은 침대에 누워졌습니까? Ele foi colocado numa cama boa. 여러분 예수님이요. 이 밥 먹는 구유에 누워졌습니다. O Senhor Jesus ele nasceu numa manjedoura onde os animais comem a sua comida. 낮은 모습으로 이 세상에 오셨어요. Ele veio na imagem mais pequena deste mundo. 그런데 그들은 하나님이 자기 땅에 왔지만 그들의 자기 백성이 하나님을 영접지 않았습니다. Então, realmente ele veio para o que era o seu, mas eles não o receberam. 영접지 않았어요. Eles não o receberam. 지금도 우리는 하나님을 믿는다고 말하지만 예수님을 영접한 적이 없습니다. Até hoje nós dizemos, nós iremos receber o Senhor, mas nós nunca recebemos. 여러분 언제 예수님을 영접하셨어요? Quando é que vocês receberam o Senhor? 언제 예수님을 나의 구세주로 정말 Quando que 받아들이셨습니까? vocês receberam o Senhor como verdadeiro Salvador de vocês? 그게 언제예요? Quando que foi isso? 아니 받아들인 적이 있으면 그걸 알아야 될 거 아니에요. Então, se 언제인지. tem algum momento que vocês receberam o Senhor como os seus, realmente vocês precisam saber desse dia. 오히려 그들은 예수님을 영접한 게 아니라 예수님을 시기하고 죽이려고 Então, 그랬어요. infelizmente, em vez de eles receberem o Senhor, o que eles fizeram? Eles tentaram matar. 결국 누명을 씌워가지고 예수님을 재판에 넘겨서 죽이려고 합니다. Por fim, eles incriminaram o Senhor Jesus e eles queriam matá-lo, colocando sobre a sentença. 여기 예수를 풀어줄까 살인 강도 바라바를 풀어줄까 묻습니다. Então, aqui ele está perguntando: quer que eu solte a Jesus ou quer que eu solte a Barrabás, o homicida? 이 사람은 실제로 많은 사람을 죽인 살인범이에요. Então, o Barrabás, ele é um homem que havia matado muitas pessoas naquele 예수님은 tempo. 죄가 없는 분입니다. Então, mas Senhor Jesus não havia pecado nenhum. 누구를 십자가에 못 박을까? Quem é que quer que você, a quem vocês querem que eu crucifique? 이스라엘 민족이 놀라운 선택을 합니다. O povo de Israel, eles fizeram uma escolha impressionante. 살인 강도 바라바를 우리에게 풀어주고 예수를 십자가에 못 박으시오. Eles disseram: solte Barrabás, que o homicida, e crucifiquem Jesus. 빌라도 이 재판관이요 깜짝 놀랐어요. Então Pilatos, que estava com o juiz naquele tempo, 야, ele 이 se 사람이 assustou, 무슨 죄를 지었냐? dizendo: o que ele pecou? 예수가 무슨 죄를 O 지었냐? que esse homem Jesus pecou? 어쨌든 못 박으라는 거예요. Então, mas eles disseram: crucifique-o, 못 박으시오. crucifique-o, 못 박으시오. crucifique-o. 자, 나는 이 예수를 죽인 죄에 대해서 나는 죄 없다. Então Pilatos ele lavou sua mão dizendo: eu estou inocente do sangue deste homem. 여기 물을 가져오라 그래가지고 손을 씻었어요. Ele mandou trazer a água e lavou as suas mãos. 나는 죄 없다. Eu não tenho pecado. 너희가 당하라. Então vocês que o fizeram. 이 이스라엘 민족이 이렇게 말합니다. E o que o povo de Israel respondeu naquele tempo? Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. 예수 죽인 그 핏값은 우리가 받고 우리 자손들도 받을 겁니다. Sim, o sangue desse Jesus que cai sobre nós e nossos filhos. 예수 죽이세요. Pode matá-lo. 우리가 책임집니다. Nós iremos nos responsabilizar. 이 말이 그대로 이루어집니다. Essa palavra ocorreu da mesma maneira. 이들은 예수님을 죽여요. Eles mataram o Senhor Jesus.
여러분 왜 예수님을 죽였습니까? Por que eles mataram o Senhor Jesus? 왜 예수님을 배척했습니까? Por que eles negaram o Senhor Jesus? 이건 아주 중요한 문제예요. Isso é um problema muito importante. 첫 번째가 우리는 하나님이 선택한 하나님의 백성이다라는 이런 교만이 있었습니다. Primeiro eles tinham a soberba, essa arrogância de que nós somos o povo de Deus. 우리는 하나님의 민족이다. Eu sou a nação de Deus. 지금도 이 브라질도 마찬가지야. 우리는 하나님을 섬기는 나라다. O Brasil é a mesma coisa. Hoje em dia todos dizem, nós servimos a Deus. 우린 도시 이름이 다 성경에 나와 No 있어. nosso país nós temos muitas cidades que o nome que estão aqui na Bíblia. 도시 이름이 살바도르예요. O nome da cidade é Salvador. 도시 이름이 O 산토스입니다. nome da cidade é Santos. 여러분 이런 나라는 세상에 없어요. Não existe nenhum país assim no mundo. 그 다음에요. 이 위선입니다. 위선. E depois hipocrisia. 마음속에는 죄가 가득한데 겉으로는요. 하나님 말씀에 열심히 섬기는 거예요. Dentro do coração está cheio de pecado, mas por fora eles servem esforçadamente o Senhor 나처럼 Deus. 열심히 섬기는 사람이 어디 있어? E começa a dizer, quem é que serve a Deus igual a eu? 나는 11조 해. Eu dou dízimo, 나는 주일날 빠지지 않아. eu nunca falto no 난 domingo, 착한 일도 해. eu faço coisas 나는 boas, 봉사해. eu faço trabalho voluntário, 속에는 죄가 가득해요. mas dentro dele está cheio do pecado. 위선입니다. 위선. Isso é hipocrisia. 그리고요. 예수님에 대해서 오해했어요. 오해. E também a ignorância em relação a Jesus. 예수님이 이 세상에서 육신적인 복을 주시는 분이라고 생각한 거예요. Eles pensam que o Senhor Jesus veio a este mundo para permitir uma bênção carnal. 우리가 지금 로마에게 지배받고 있기 때문에 우리 민족을 로마로부터 해방시켜주고 우리를 잘 살게 해줄 거라는 그런 예수님으로 생각한 거예요. Eles pensavam no Senhor Jesus como o Senhor queria libertá-los da Roma, queria trazer a paz. 예수님은 우리의 영혼을 구원해 주시러 오신 분인데 육신적인 복을 주시러 오신 분으로 착각한 겁니다. O Senhor, ele veio para salvar o nosso espírito, mas eles confundiram o Senhor Jesus como se fosse um Senhor que iria abençoar, permitir um milagre na carne deles. 지금도 교회 다니는 사람들이 이 생각을 가지고 있어요. Até hoje as pessoas que frequentam a igreja têm esse pensamento. 예수 믿으면 잘 먹고 잘 살 수 있다. Eles pensam, se eu acreditar em Jesus, eu vou comer e vou viver muito bem. 병도 나을 수 있고 Eu vou ser curado. 좋은 직장도 가질 수 Vou ter um 있고 bom emprego. 그다음에 부자가 될 수도 Eu vou me 있고 tornar um rico. 우리 가족이 모두 건강하게 될 Toda a minha 것이고 família vai ser saudável. 모든 일이 잘 될 거야. Todas as coisas vão dar bem. 그렇게 잘 될 때 하나님이 나를 축복해 주셨다고 생각하는 거예요. Então, eles pensam que quando tudo ocorre bem é que Deus está abençoando a vida deles. 여러분 예수님은 그것 때문에 이 세상에 오신 게 아닙니다. Pessoal, o Senhor Deus, ele não veio o Senhor Jesus não veio a este mundo por causa disso. 예수님의 12 제자가 잘 먹고 잘 살았습니까? Os 12 discípulos do Senhor Jesus, eles comeram e viveram bem? 그들 채찍 맞고 목 잘려 죽고 십자가에 못 박혀 죽었어요. Todos eles foram torturados e morreram. 그럼 그들은 복 받지 않은 거예요? Eles não receberam bênção então do 예수님이 Senhor 오신 Deus? 것은 우리의 영혼을 구원해서 우리를 천국 가게 해주시기 위해서 오신 O 겁니다. Senhor Jesus veio a este mundo para nos salvar, para que possamos ir para o reino dos céus. 여러분 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 그런 세상적이고 육신적인 복을 주시러 오신 게 아니에요. O Senhor não veio a este mundo para nos abençoar, para nos permitir toda a sua graça. 자기들을 그래서 로마로부터 구원해 주지 않았기 때문에 그들은 예수님을 못 박았습니다. É por isso que eles criticaram o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não havia resgatado eles do povo de Roma. 영혼에 대해서 생각지 않고 이 세상의 물질적이고 육신적인 것만 생각했던 E eles 겁니다. não pensaram sobre as coisas divinas dos céus, eles pensaram nas coisas carnais, nas coisas mundanas. 여기 한번 읽어주세요. Eu vou ler. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. 그래서 그들은 예수님이 필요치 않았습니다. É por isso que eles não precisavam do Senhor Jesus. 자기들이 하나님을 잘 섬기고 잘 믿고 있다고 생각했기 때문에요. 예수님이 필요치 않았어요. Já que eles pensavam, estou servindo muito bem a Deus, então eu não preciso do Senhor Jesus. 병든 자가 의사를 찾아가잖아요. Somente um doente, ele busca um médico. 지금도 누가 예수님을 찾아가서 영접합니까? Quem é que busca o Senhor Jesus nesse momento para o receber? 누가 예수님께 나올까요? Quem é que vai para diante do Senhor Jesus? 난 죄인입니다. Eu sou pecador. 나는 지옥 갈 죄인입니다. Eu sou um pecador que precisa ir para o inferno. 내 마음속에는 온갖 더러운 것들이 가득합니다. Dentro do meu coração está cheio de pecado, 예수님, cheio de 저를 불쌍히 sujeira. 여겨주세요. Senhor, tenha misericórdia de mim. 저는 하나님을 알지 못하고 지금껏 죄만 짓고 살았습니다. Senhor, eu desconheci o Senhor, eu sempre vivi pecando 그런 até hoje. 사람들이 예수님께 나오는 거예요. É essas pessoas que precisam ir para diante do Senhor. 여러분 내가 지금까지 하나님을
믿는다고 생각했다면 이거 여러분 착각입니다. Então, se vocês viveram até hoje pensando que estavam servindo o Senhor Deus, então isso vocês estão confundindo. 내가 정말 하나님 앞에 죄인이었던 적이 있냐고요. Então, será que existe um momento que eu era servo diante do 내가 Senhor Deus? 하나님 앞에 지옥 갈 죄인이라는 걸 생각했던 적이 Ah, 있냐고요. perdão. Será que teve algum momento que eu pensei que eu era um pecador que iria para o inferno diante do Senhor Deus? 여러분 내가 하나님 앞에 지옥 갈 죄인이라는 걸 생각돼 본 적이 없다면요. 구원받은 적 없습니다. Se nenhuma vez na vida vocês pensaram que vocês eram servos do Senhor Deus, então vocês nunca receberam a salvação. 여러분 먼저는 내가 지옥 갈 죄인이라는 걸 알아야 돼요. Então, a primeira coisa vocês precisam saber que eu sou um pecador imundo que precisa ir para o inferno. 그 사람이 예수님께 나아갑니다. Porque essa pessoa ela vai para diante de Deus. 예수님이 바리새인들이나 훌륭한 종교가들을 찾아가지 않았어요. O Senhor Deus ele não procurou fariseus, os grandes intérpretes da lei daquele momento. 예수님은 죄가 많은 세리와 창녀를 O 찾아갔습니다. Senhor Jesus procurou os publicanos, os pecadores e as prostitutas naquele tempo. 여러분 내가 지옥 갈 죄인이라는 걸 아셔야 돼요. Nós precisamos saber que nós somos pecadores que vamos para o inferno. 여러분 가장 큰 죄가 뭘까요? Qual é o maior pecado do homem? 뭘까요? Qual é? 사람이 지을 수 있는 가장 큰 죄는 뭡니까? O maior pecado que o homem pode cometer 살인죄입니까? é o homicídio? 아마존에서 야생동물을 죽이는 죄입니까? É o pecado de você matar animais silvestres na Amazônia? 그게 진짜인지 모르겠는데 누가 얘기해 줬어요. 아마존에서 야생동물을 사냥하면요 엄청 큰 죄라 그러더라고 브라질. Eu não sei se é verdade, mas alguém disse que é um grande pecado no Brasil você matar algum animal silvestre no Brasil. 예, 사람을 죽이는 죄만큼 큰 죄라고 Então 하더라고. disse que é tão grande como você matar alguém. 진짜예요? É verdade? 아니에요? É verdade? 근데 그게 큰 죄가 아니라 제일 큰 죄는 예수님을 배척한 죄입니다. Então, mas isso tudo não é um grande pecado. Qual é o maior pecado? É você ter negado o Senhor Jesus. 예수님을 거절한 죄. Então, terem rejeitado o Senhor Jesus. 이스라엘 민족은 가장 큰 죄를 지었습니다. Então, eles realmente pecaram o maior pecado diante do Senhor 그 Deus. 결과가 어떻게 O 됐습니까? que aconteceu com esse resultado? 뱅성이 마우짓도로 바뀌었습니다. A bênção se tornou uma maldição. 아브라함에게 축복해 주겠다고 했지만 그들은 저주받았습니다. Então, eles disseram que iam ser abençoados pelo Abraão, mas eles foram amaldiçoados. 가나안 땅을 주겠다고 했지만 거기에서 쫓겨나게 됐습니다. O Senhor disse para Abraão que eles teriam uma terra, mas eles foram expulsos de suas 그 땅은 terras. 황무지가 됐어요. Se tornou uma terra assolada. 큰 민족이 되게 했지만 전 세계로 흩어져서 살게 됐습니다. Então eles realmente estavam ali reunidos naquela terra, mas o Senhor os expulsou e os espalhou pelo mundo. 그들은 2000년 동안 2600년 동안 그 땅에서 2000년 이상 그 땅에서 살지도 못했습니다. Eles não conseguiram viver na própria terra durante 2000 anos. 여기 한번 보시죠. Então olhem aqui. 로마 군대가 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시고 얼마 안 있다가 로마 군대가 쳐들어왔습니다. Então depois que o Senhor Jesus ele morreu, passou alguns anos, chegou o exército romano. 그리고 예루살렘에서 110만 명을 죽였습니다. E eles fizeram um cerco e mataram por volta de 1 milhão naquele momento. 그리고 모든 유대인들을 그 가나안 땅에서 다 쫓아내 E 버렸어요. eles expulsaram todos os restantes do povo de Israel da terra de Canaã. 유대인은 아무도 이 가나안 땅에서 살 수 없다라는 Então 법을 nenhum 만들었어요. judeu podia viver mais na terra de Canaã por conta da lei do decreto de Roma. 이제 전 세계로 쫓겨다니는 거예요. Então, todos eles vieram sendo expulsos por todo o mundo. 많은 사람이 죽었어요. Então muitas pessoas morreram. 로마의 이 티투스 장군입니다. Então esse é o general Tito da Roma. 이 사람이요 이스라엘을 예루살렘 성을 박살내고 이 기념비를 세웠어요. Ele, após destruir toda a cidade de Jerusalém, ele construiu esse arco. 2000년 전에 이런 일이 있었습니다. E houve há 2000 anos atrás. 그리고 이스라엘의 모든 보물들을 뺏어왔습니다. E ele roubou todos, ele saqueou todos os espólios de guerra. 그리고 유대인들은 전 세계로 쫓겨났습니다. E todo o povo de Israel foi espalhado pelo mundo. 로마로, 스페인으로, 뭐 아프리카로 다 흩어졌어요. Pela Roma, pela Espanha, por todo o mundo. 여기 보세요. 이거 보세요. 이거. Então olhem aqui. 전 세계로 뿔뿔이 흩어지게 됩니다. Eles foram expulsos por todo o mundo. 아무도 그 땅에서 살지 못하게 돼요. Nenhum deles conseguiram viver na sua própria terra. 이게 다 성경에 예언이 되어 있습니다. Isso estava tudo profetizado na Bíblia. 지금요 전 세계 유대인들이 다 흩어져서 살고 있어요. Então agora nós temos cheios de judeus que estão espalhados pelo mundo. 러시아, 미국, 브라질, 아르헨티나, 카나다 다 흩어져 있습니다. Então, eles estão espalhados por todo o mundo. 지금 브라질에도 유대인들이 많이 살고 있죠. Nós temos muitos judeus no Brasil também. 여러분 이게
1900년 동안 여러 민족에게 지배당했어요. Então, aí nós podemos ver uma lista de dominação que o povo de Israel sofreu. 중세 시대 때는 예수님을 못 박아 죽였다고 해서요. 카톨릭 십자군에 의해서 얼마나 많이 유대인들이 죽었습니까? Na Idade Média, eu não sei quantos judeus eles foram mortos por eles terem crucificado o Senhor Jesus. A cruzada os massacraram. 얼마 전에 그래서 교황이 유대인들에게 공식적으로 사과한 일이 É 있었죠. por isso que tempo atrás até o Papa ele pediu desculpas para o povo de 우리 Israel. 카톨릭이 유대인들을 너무 많이 죽였다 미안하다. Dizendo, nossa, a Igreja Católica matamos muitos judeus. 그리고 여러분 여기 이게 이미 3,500년 전에 그렇게 죽임을 당할 것이 예언되어 O 있습니다. mais engraçado é que há 3.500 anos atrás já estava profetizado que eles iriam ser mortos. 읽어주세요. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. 너희 민족이 가는 곳마다 죽임을 당하게 될 것이다. Então quer dizer que por todo lugar que vocês forem, vocês serão mortos. 너희의 땅은 황폐하게 바뀔 것이다. Só a terra de vocês se tornará assolada. 모든 건물들은 다 무너지게 될 것이다. Todas as suas cidades serão destruídas. 이 하나님 말씀대로 그대로 이스라엘 땅에 이루어졌습니다. Então quer dizer que toda essa profecia do Senhor foi cumprida na terra de Israel. 여러분 이게 이스라엘 땅이었습니다. Aqui era a terra de Israel. 이게요 유대인들이 2000년 만에 자기 땅에 돌아가 봤더니 땅이 이렇게 돼 있는 거예요. Depois de 2000 anos terem se passado, o povo de Israel retornarem na sua terra, a terra estava 여러분 assim. 브라질에는 이런 땅 없습니다. Nem no Brasil tem uma terra assim. 브라질에는요 농사를 짓지 않아도 식물들이 잘 자랍니다. Mesmo que no Brasil as pessoas não cultivem as árvores, os vegetais, eles crescem. 근데 이스라엘은요 1년 동안 비가 300mm밖에 안 와요. Então, mas engraçado é que na terra de Israel, por ano somente chove 300 ml. 여러분 브라질은요 비가 많이 올 때 하루에 200mm도 옵니다. Então, aqui no Brasil, né? 200mm가 하루에 200mm 올 때도 있어요. No Brasil tem vezes que chove no dia pode chover até 200 ml. 근데 여기는요 1년 내내 300mm밖에 안 와요. Então, mas aqui a altura da água, ele só no ano chove até 300 milímetros. 원래 하나님이 주신 이 가나안 땅은 원래 젖과 꿀이 흐르는 아주 비옥한 땅이었는데 이제 황무지가 돼 버렸어요. Então quer dizer que agora, antes era a terra que tinha leite e mel, mas agora totalmente foi destruída. 땅이 황무하게 된 겁니다. Então é uma terra totalmente 그리고 assolada. 여러분 불과 70년, 80년 전에 2차 세계 대전 때 600만 명이 E 죽었잖아요. há 70, 80 anos atrás teve a Segunda Guerra Mundial onde muitos judeus morreram. 그럼 이거 아시죠? Vocês conhecem isso, não é? 여러분 왜 유대인이 이렇게 많이 Então, 죽었습니까? por que os judeus morreram tanto assim? 아니 유대인이 전쟁 일으켰어요? Os judeus que causaram a guerra? 유대인은 나라도 없었기 때문에 전쟁에 참여할 수도 Os 없었습니다. judeus eles não tinham nem país, então eles não podiam nem participar da guerra. 왜 2차 대전 때 유대인이 이렇게 죽었는지 그 이유를 몰라요. Mas por que os judeus morreram naquele tempo? As pessoas não sabem muito. 왜 독일의 히틀러는 그렇게 많은 유대인들 600만 명을 Por que 죽였습니까? Hitler foi e matou tantos judeus naquele tempo? 600 하나님의 milhões, 말씀이 perdão. 하나님의 말씀이 대답을 해줍니다. Então a palavra do Senhor está respondendo. 예수 그리스도를 배척한 죄입니다. Então esta é o pecado de eles terem negado o Senhor Jesus. 여러분 이게 실제 사진이에요. Então, são fotos reais. 여러분 이런 곳에서 자면서 노동을 했습니다. Eles dormiram em lugares assim e fizeram trabalhos escravos, 비참하게. trabalhos forçados. 여러분 그리고 이제 힘없어지면 병들고 힘없어지면요 목매달아 죽입니다. Então as pessoas que ficavam fracas, que não tinham mais o que fazer, então eles matavam enforcados. 여러분 이게 실제 사진입니다. Então isso são fotos reais. 실제 사진이에요. São fotos reais. 총알도 아깝다고 목매달아 Então 죽였어요. eles matavam enforcados porque diziam que era desperdício de 그리고 munição. 산 사람을 배를 맞지도 않고 산 사람을 배를 잘라서 실험을 했습니다. Aqui são pessoas vivas que eles abriam o próprio corpo e faziam testes. 독일의 약과 독일의 의료가 아주 발달돼 있잖아요. Então, se nós olharmos a medicina, a farmacêutica da Alemanha, ela é muito bem desenvolvida. 짐승으로 동물로 실험한 게 아니라 사람으로 직접 실험했어요. Porque antes, todas as medicações, tudo que eles tinham, eles testavam em humanos, não testavam em 성경에 animais. 보면 옷을 벗겨 죽인다는 말씀이 있는데 정말 놀랍게도 그들은 다 옷 벗겨져서 E 죽었습니다. na Bíblia existe a palavra que todos eles iam morrer despidos, nus, e eles morreram dessa maneira. 옷 벗겨 죽였어요. Mataram todos eles nus. 여러분 이거 한번 보세요. Então, olhem bem. Durante os anos de governo nazista de Adolf Hitler. Segundo a ideologia nazista, a Alemanha deveria superar todos os entraves que impediam a formação. Pobres tinham péssima alimentação, sofriam torturas e eram utilizados como cobaias em experimentos científicos. Além dos judeus e ciganos, outros grupos sociais também foram perseguidos pelo regime nazista e levados aos campos de concentração.
O trabalho da liberdade, declarou Rudolf Hess. Ele era o comandante do campo de concentração de Auschwitz. Mas as únicas pessoas livres desse mundo estavam mortas. Interrogado depois da guerra, Hess declarou que em Auschwitz, 2,5 milhões de pessoas foram mortas. A maioria de poloneses, russos, ciganos e judeus. Foi ideia de Hess usar o gás cianeto para o Eles mataram extermínio em muitas massa de pessoas com seres isso, mas humanos. tinham que era o veneno de gás. Uma vez ele escreveu: garante uma morte rápida e certa, especialmente em câmaras secas e 옷 벗겨 죽였죠? Então, todos eles ficavam nus antes de Primeiro vinham morrer. as mulheres e as crianças. 애기들도 보세요 이거. Até as crianças. 애기들도 죽었습니다. Até os bebês morreram. 어린 아이 보세요. Olha as pequenas As crianças. portas eram trancadas e o gás introduzido Todos por são fotos ventiladores. Depois de 20 minutos no máximo, todos estavam mortos. Os dentes de ouro das vítimas e os cabelos das mulheres eram retirados. Os corpos eram queimados. 4 milhões de prisioneiros de guerra Aqui são os soviéticos, 1.500.000 Olhe tanto dissidentes o cadáver políticos, 800.000 ciganos, 여기 보세요. 300.000 deficientes, 25.000 homossexuais e 5.000 testemunhas de Jeová. Com o fim dos conflitos da Segunda Guerra e a derrota alemã, muitos oficiais do exército alemão decidiram assassinar os concentrados. Tal medida seria tomada com o intuito de acobertar todas as atrocidades praticadas nos vários campos de concentração espalhados pela Europa. Porém, as tropas francesas, britânicas e norte-americanas conseguiram 제가 이거 너무 끔찍한 거는 다 빼고 모은 겁니다. Então, aqui são vídeos e fotos que eu coloquei que são os mais adequados para nós podermos ver, porque existem coisas mais cruéis. 여러분, 유대인들이 왜 이렇게 죽어야 됐죠? Então, por que os judeus tiveram que morrer dessa maneira? 왜 이렇게 됐습니까? Por que aconteceu isso com eles? 아니 왜 여러분 전쟁 때도요 여자와 어린 아이는 살려줍니다. Então, na guerra também, até as crianças e mulheres, elas deixam vivos. 그리고 군인이 아닌 사람들은 죽이지 않아요. E eles não matavam quem não era soldado. 유대인들은 군인이 아니었습니다. Então, os judeus não eram soldados. 그런데 왜 여자, 노인, 어린 아이까지 이렇게 많이 죽였습니까? Mas por que as crianças, idosos, todos eles morreram? 왜 그렇게 했죠? Por quê? 그들이 무슨 죄를 지었습니까? Qual o pecado deles? 그들은 전쟁을 일으킬 수 있는 힘도 없었어요. Eles não tinham nem força para causar uma guerra. 그들이 무슨 나쁜 짓을 한 것도 Eles 아닙니다. não fizeram coisa más. 근데 왜 이렇게 죽었냐고요? Mas por que morreram desse jeito? 이유는 하나밖에 없어요. Somente existe um motivo. 하나님 말씀에 불순종한 죄. Então, o pecado de ter desobedecido a palavra de Deus. 하나님이 예수 그리스도를 배척했을 때 얼마나 끔찍하게 벌받게 될 것을 이스라엘 민족을 통해서 우리에게 보여주시는 겁니다. Então, o Senhor, Ele está nos mostrando através do povo de Israel o que acontece quando nós negamos, rejeitamos o Senhor Jesus. Aqui, Lucas, capítulo 23, versículo 31. Porque se ao madeira verde fazem isto, que se fará ao seco. 여러분, 이 푸른 나무가 이렇게 불에 탔다면 마른 나무는 어떻게 되겠느냐 그 뜻이에요. Então, porque se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? 여러분, 푸른 나무 아주 새파란 나무가 불에 잘 탑니까? 바짝 마른 나무가 불에 잘 탑니까? Então, será que uma árvore verde ela queima melhor ou uma árvore que está seca? 어떤 나무가 불에 잘 탑니까? Qual a madeira? 당연히 마른 나무가 잘 타죠. Claro que a seca queima muito melhor. 예수 그리스도를 배척한 이스라엘 민족, 그 민족은 바로 푸른 나무예요. Então, o povo de Israel, aqueles que rejeitaram o Senhor Deus, mesmo sendo escolhido por eles são o madeiro verde. 하나님의 백성인 이스라엘 민족도 예수 그리스도를 배척했을 때 이렇게 O 벌받았다. povo de Israel, escolhido por Deus, quando eles desobedeceram o Senhor Deus, eles receberam uma maldição dessas. 이방인들이 끝까지 예수님을 배척했을 때 마른 나무 같은 너희들은 어떻게 되겠느냐? Mas o que vai acontecer com os gentios, que vós que sois secos? 지옥입니다. Vão para o inferno. 지옥이에요. Então vão para o inferno. 여러분, 이스라엘 민족이 불쌍하다고만 생각할 게 아니라 야, 나도 구원받지 못하면 지옥 가겠구나라는 걸 생각하셔야 됩니다. Não é hora de ficar pensando, que coitado do povo de Israel, tem que pensar que se eu também não obedecer a palavra do Senhor Deus, eu também irei para o inferno.
푸른 나무에도 이렇게 되거든 마른 나무는 어떻게 되리요? Então, se acontece isso para o madeiro verde, então o que vai acontecer com o seco? 여러분 우리가 바로 마른 나무들입니다. Nós somos as árvores, o madeiro seco. 여러분 결코 예수님을 배척해서는 안 됩니다. Então, por fim, nós não podemos negar o Senhor Deus. 가까이 계실 때 그 예수님을 찾아야 돼요. Enquanto Deus está próximo, nós precisamos buscar a Ele. 그런데 병든 자가 예수님 그 의사를 찾아간다고 했습니다. Então, o Senhor Jesus disse que até os doentes buscam os médicos. 여러분 내가 하나님 앞에 죄인이라는 걸 아셔야 됩니다. Então, nós precisamos saber que eu sou pecador diante do Senhor Deus. 그런데 하나님은 이스라엘 민족이 이렇게 망하도록 두지 않고 하나님이 이스라엘 민족을 다시 회복시키십니다. Mas o Senhor Deus não deixou o povo de Israel somente assim nesse massacre, os restaurou novamente. 왜냐면요 사람들이 이제 이스라엘 민족을 비난하면서 하나님을 욕하는 거예요. Porque agora, naquele momento, todo o povo do mundo apontava um dedo para o povo de Israel dizendo: ah, vocês fracassaram. 하나님 없다. Ah, não existe Deus. 야 하나님의 민족인 이스라엘 민족이 저렇게 망한 거 보니까 하나님 죽었다. Até a nação de Deus, Israel, eles foram destruídos desse jeito. Deus está morto. 하나님의 이름이 모욕을 당했습니다. Então quer dizer que o nome do Senhor Deus foi totalmente borrado. 그래서 하나님이 이스라엘 민족을 다시 강대한 나라로 회복시키십니다. É por isso que o Senhor Deus os restauraram, quer dizer que os colocou como uma nação mais forte. 그래서 오후 2시에는 그 내용을 잠깐 E 말씀드리겠습니다. hoje às 2h da tarde eu irei dizer sobre essa palavra. 그래서 오늘 오전 시간 세 번째 시간은 여기까지 É por 말씀드리겠습니다. isso que a palavra de hoje, o terceiro tempo, eu irei pregar até aqui. 식사가 준비되어 O 있습니다. almoço está preparado. 그래서 식사하시고 2시에도 참석해 주시기를 Que 부탁드립니다. os irmãos possam almoçar e que possam participar às 2h hoje. 2시에는 하나님 앞에 내가 어떤 죄인인지를 또 공부할 거예요. E hoje, às 2h, nós iremos aprender diante do Senhor Deus que tipo de pecador nós somos. 구원받기 위해서 반드시 필요한 말씀입니다. Então são palavras necessárias para nós podermos receber a salvação. 꼭 참석해 주시기를 Eu 부탁드립니다. gostaria que todos vocês pudessem participar. 기도하시겠습니다. Então vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Então, Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 이 시간에도 하나님의 말씀을 듣고 배울 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que nós possamos ouvir a sua palavra hoje. 이스라엘 민족을 통해서 또 오늘 교훈을 저희가 배웠습니다. Senhor Deus, hoje nós aprendemos o seu ensinamento hoje. 예수님을 배척하는 그 큰 죄를 짓지 않도록 도와주시옵소서. Senhor Deus, permita para que nós não pecamos o grande pecado que o povo de Israel cometeu. 여기 고개 숙여 기도하는 모든 분들 예수님을 영접함으로 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus Pai possa permitir a sua graça para que todos aqueles que estão aqui hoje ouvindo a sua palavra possam ter o coração de receber ao Senhor 오후에 Jesus. 진행되는 말씀도 오직 주님께서 함께하여 Que a 주시옵소서. palavra que terá hoje pela tarde, que o Senhor Deus também possa ajudar. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.